Nós estamos vivendo um momento muito crítico na nossa sociedade que eu preciso te contar. Estão mentindo para você. Estão tentando te enganar. E estão conseguindo enganar um monte de gente desinformada. Estão tentando te enganar e estão conseguindo enganar um monte de gente desinformada. Alguns meses atrás, se eu não me engano foi o ano passado, ou no máximo retrasado, o Fantástico fez uma série de matérias no horário mais nobre da televisão brasileira, o horário onde a maioria da população brasileira assiste televisão com a maior audiência, que é logo antes do futebol, quando mostram os gols do futebol do Fantástico, que é o horário de pico. Eu sei disso, porque eu trabalhei numa empresa na área de marketing e a gente tinha relatórios da RPC, da Band, da Globo, da Band, de quais eram os melhores horários para a gente fazer anúncios. O horário mais caro da televisão brasileira, ou seja, o horário onde as pessoas mais assistem é aquele horário do Fantástico antes dos cavalinhos, dos gols do Fantástico. E quando eu vi aquela matéria naquele momento, eu sabia que havia um propósito muito grande de fazer uma matéria como aquela naquele momento, que é mais ou menos 10h45 por aí, 10h50. E a Globo faz uma série de reportagens, isso foi ano passado, alguns meses atrás, se eu não me engano, sobre, eu não lembro o tema ou o título da série de reportagens, mas eles usaram como pano de fundo Alice no País das Maravilhas. E eles usavam a descoberta de uma menina num mundo diferente. Eles usaram isso como pano de fundo, mas as matérias eram sobre crianças que não eram ou não se sentiam ser do sexo que nasceram. Essa era a matéria. E a matéria era sobre famílias que tinham meninas que cresceram desde criança, queriam ser homens, porque queriam ser menino. E os pais daquelas famílias, daquele modelo familiar que estavam apresentando as matérias, eram pais que, e toda a matéria era para louvar esse tipo de comportamento dos pais. Dizendo que olha que nobre, olha que fantástico, pais que estão permitindo as crianças serem o que elas nasceram para ser ou para querer ser. E era um monte de criança, a matéria, aí depois a matéria foi se desenvolvendo, outras semanas, e surgiram adultos e tal, mas a história era sobre pessoas que desde crianças se sentiam ser outra coisa. Um menino que queria ser menina, não só porque brincava com boneca, não só por isso, mas porque ela queria mijar sentada, né, ou sentado, né, queria mijar sentado, queria usar vestido, queria deixar o cabelo crescer, queria ter peito, queria ter seio. E a criança ia lá, 10, 11, 12 anos, adolescência. Mais adolescente começou a descobrir o sexo, porque não se sentia menino como os meninos e queria ser menina. E os pais apoiando, deixando ser o que eles queriam ser. Alguns anos atrás, ficou muito famoso que o Brad Pitt... Você conhece o Brad Pitt? Na minha época, Brad Pitt era um ícone. Hoje está velho, né? As meninas... Mas ele era um ícone. E Angelina Jolie, que são... ou separaram, não sei, mas eram casados. Eles têm uma família com vários filhos. Eles têm 2 ou 3 filhos biológicos, se eu não me engano, e têm adotados também. E uma das coisas mais populares aí dentro dessa família famosa é que uma das filhas, se eu não me engano, a Silo, o nome dela, se alguém souber, me corrige, mas mais ou menos assim, ela desde criança, os pais, o Brad e a Angelina, disseram para ela ser o que ela quisesse, o que ela se sentia. E eles deixam ela fazer o que ela quer. Se vestir como quer, se sentir o que quiser, e pronto. E existe uma cultura muito forte. E a escola e a falsa ciência. Escuta o que eu estou te falando, porque eu não estou falando de algo que veio da minha cabeça ou apenas de aspecto religioso. Há um tempo eu tenho estudado que eu estou compartilhando isso com vocês. E com um cunho científico. A ciência, a escola e a cultura está tentando convencer a nossa sociedade de que você pode ser o que você sentir ser. Ronald, eu vou te falar onde isso está chegando. Na Europa,
na Europa, estão admitindo em alguns países escandinavos, enfim, estão admitindo legalmente que a pessoa deve ser tratada como ela quiser ser tratada. No Canadá, uma lei se tornou um motivo de uma discussão tremenda, porque um projeto de lei determinava que você deveria ser chamado pelo pronome que você decidia ser chamado. Ou seja, o professor não podia chamar ela ou ele, ou menino ou menino, não só isso. Ou senhorita ou senhor... Não. Se você quisesse ser chamado por algo neutro. E foi inventado alguns pronomes neutros, de quem não quer ser nem menino e nem menina. Isso na lei. E em alguns países da Europa, alguns que se sentem meio animal, querem ser chamados de bicho. E a lei teria que aceitar a tratá-los como queriam. O que eu estou querendo te dizer aqui? A nossa cultura está tentando disseminar que você pode ser o que sentir ser, ou o que desejar ser. E o mundo tem que aceitar isso. Se você é menina, mas se sente menino, você pode viver como menino, porque não tem problema. Importa o que você sente, não o que você é. Se você se sente um cachorro, seja cachorro. Não desrespeite o desejo do outro. Deixa ele ser um cachorro. Ron, está exagerando. Não estou exagerando. Há um projeto de lei no país da Europa, que eu esqueci qual é, que já algumas organizações de cunho político estão conseguindo o direito de que, se um homem quer ter uma relação afetiva com um animal, ele precisa ser considerado o casamento dele. Que absurdo, né? Mas deixa eu explicar uma coisa. Escuta aqui. A mesma base legal que eles estão conseguindo para ter o direito de, se um homem quer se casar com uma cachorra, o Estado tem que aceitar esse casamento, é a mesma base legal de um homem que diz: eu sou mulher e você precisa me aceitar como eu sou. Por que eu estou te levando a essa compreensão? Escute uma coisa. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu teria horas para falar sobre isso, eu estou angustiado. Mas assumir quem você foi criado para ser. Esse é o tema da minha palavrinha aqui curta. Você precisa assumir a identidade pela qual você foi criado. Fala comigo assim: criado. Criado, aqui é a palavra-chave. Escute uma coisa. A vida não se trata daquilo que você acha ou daquilo que você sente, mas daquilo que você é. É fato. Fato é fato, pato. Acabou. Não existe nenhum argumento científico hoje provável de que existe um terceiro sexo. Não existe. Só existe cromossomo XY e acabou. É mulher ou homem. A biologia não consegue desmistificar. Escute uma coisa. A ideologia de gênero tem se levantado nas escolas, no estudo científico, de que existem bichos que têm comportamentos homossexuais. Por isso que ser homossexual é algo que vem da natureza. Mentira. Mentira. E isso tem se usado como um argumento, por mais que existem animais que tenham a prática de fazer biologicamente sexo com o macho ou a fêmea, não há argumento totalmente, evidência científica de que existe um terceiro sexo. Ou existe macho, ou existe fêmea. Nenhum cientista conseguiu hoje consolidar, senão isso já teria que ter sido aceito no mundo inteiro. Não é possível. Escute o que eu estou dizendo. É uma teoria. Fala comigo assim, teoria. Sabe o que é uma teoria? Teoria é uma ideia que eu posso inventar e propor, é uma hipótese. Escute, na faculdade, quantos vão para a faculdade? Quantos querem ir para a faculdade? Levanta a mão. A primeira matéria que você vai ter, na maioria dos cursos, é metodologia científica. Na matéria metodologia científica, você vai aprender que, para se fazer ciência, existem alguns critérios. Um dos primeiros critérios para se fazer ciência é tratar a hipótese. Todo processo científico precisa começar com uma hipótese. Fala comigo, hipótese. Sabe o que é hipótese? Eu inventar uma teoria, algo, uma sugestão, para perseguir aquela ideia e tentar achar se aquilo é verdade ou não. Todo mundo entendeu o que eu acabei de dizer? Por exemplo, sabe o que é uma hipótese? Será que o Leonardo tem bala escondida no bolso? O Leonardo, líder lá. Isso é uma hipótese. Você entendeu? Eu sei disso.
Não. Eu tenho certeza disso? É possível que ele tenha bala no bolso? Agora, você concorda comigo? Gente, nós precisamos sair daqui correndo e atacar o Leonardo e tirar a bala do bolso que tá no bolso dele. Porque não é possível que uma pessoa tenha a bala no bolso e a gente não pegue. Porque ele não quer dividir. E olha, vamos fazer um motim aqui, vamos se levantar. Quem é aqui a favor de pegar a bala que está no bolso do Leonardo? Que bala que está no bolso do Leonardo? Se o que eu levantei foi uma hipótese. Daqui a pouco está todo mundo falando, tem bala no bolso do Leonardo. Leonardo é um egoísta. Abaixo de Leonardo, ditador. Sabe? Ditador da bala, que não divide. Vamos fazer um motim. Quantos querem derrubar o Leonardo porque não divide bala? Todo mundo... Com base numa hipótese. Mas eu te convenço. Deixa eu te contar um segredo. E se você quiser, eu gasto as horas que você quiser comigo. Marca aqui comigo durante a semana. Eu gasto 10 horas com você se você quiser. Eu te mostro todo o argumento teológico, científico e a bibliografia que você precisar. Evolução, ideologia de gênero é uma hipótese. Porém, uma hipótese que precisa ser sustentada por aqueles que não querem admitir uma verdade que eu sou contra. E como eu sou contra daquela verdade, não quero aceitar ela, eu preciso encontrar uma outra. O que eu faço? Invento uma outra hipótese e convenço todo mundo a seguir ela. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? É isso. Primeiro, você precisa entender aqui, ó. Você não é um acidente, você tem um propósito. Sabe por que isso é importante? Ninguém é fruto do acaso. Se você não é fruto do acaso, eu preciso entender. Você precisa entender, Deus te criou dessa maneira aí, do jeito que você é. Perfeito. Você é perfeito. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você é perfeito. Porque você foi criado da forma como Deus quis que você fosse criado. É isso. Você é perfeito. Ah, Rona, mas o meu nariz parece um nariz de bolo. Sei lá, um nariz de, sei lá o quê, de batata. Olha, por algum motivo Deus te criou desse jeito. Você é perfeito aos olhos do Pai, você tem um propósito com isso. Talvez a tua aparência assim não é tão agradável para Deus trabalhar o teu orgulho. Você tem tantos talentos, tantas habilidades, você é tão inteligente. Se você fosse até bonito, aí ninguém ia te aguentar, né? Então, não estou dizendo que quem é bonito é burro, tá? Né? Mas, não sei. Bonito, beleza, feio, bonito, lindo, tudo isso é relativo. Deixa eu contar um segredo, talvez você sabia, os professores de história já te contaram isso. Deixa eu falar um negócio. Na Idade Média, as gordinhas é que eram as belas. Por quê? Porque os magros eram os camponeses. E quem era magro era porque era camponês e morria de fome. Então, a nobreza eram os únicos que comiam. E se a pessoa era meio gordinha, porque ele era nobre, era rico. Então, era um status. Ser gordinho era tipo ter o iPhone X Max R triplo X e andar de BMW, não sei o que lá, e ser o mais top. Ser gordinho era isso, era um status. Então as pessoas achavam bonito o quê? Nossa, olha que, meu Deus, que chuchu, sabe? Deve ter comido ontem o dia inteiro, olha, que delícia. Porque era o padrão de beleza. Aí vinha aquela magrinha Victoria's Secret, sabe? Aquela modelo Victoria's Secret magrinha. Olha essa mulher lazarenta, pobre, camponesa. Credo. Eu quero a nobreza, eu quero quem é gordinho. Gente, beleza é extremamente relativo. O teu pai ou o teu avô usavam mullets, um cabelo aqui, ó. Ele cortava curtinho aqui em cima e deixava aqui embaixo. E achava massa pra caramba. Porque beleza é relativo, moda muda. Escute uma coisa. Você foi criado lindo aos olhos do Pai, você é perfeito. E você é perfeito sendo mulher e sendo homem. Rona, mas tem algumas confusões na minha cabeça. Mara, a gente está com as fichinhas de perguntas? Eu quero pedir rapidamente para os líderes me ajudarem, que eu estava esquecendo, isso é muito importante. Hoje nós vamos ter um tempo de pergunta separado entre as meninas e entre os meninos. Todo mundo pega um papelzinho de pergunta. Deixa eu explicar, não escreve nada ainda não, deixa eu explicar. Eu quero que você entenda isso aqui antes de eu terminar esse momento aqui. Ó, presta atenção. Ei, ó.
Enquanto eu for pregando, se você não tem pergunta, dá para alguém que tem. Tá? É o seguinte, ó, deixa eu explicar. No final da noite hoje, antes do GA, nós vamos ter um momento de perguntas separado. As meninas vão para um lugar, os meninos vão para o outro. E a gente vai poder, eu vou responder perguntas para os meninos, e a Mayara lá junto com as meninas vão responder perguntas para as meninas, sobre o assunto que você quiser. Mas qual é o nosso tema principal? Sexualidade, identidade sexual, menino, menina, ficar, namoro, sexo, tudo que você quiser saber, você pode perguntar. E olha o plus aqui, não precisa se colocar o nome, pode ser anônimo. Então manda bala. Pode mandar bala. Só que, ó, deixa eu te falar o seguinte, ó. Escuta aqui. Faz pergunta relevante. Não gasta o nosso tempo, não. Faz pergunta que realmente é algo que você tem dúvida e você gostaria de saber sobre identidade sexual, sexo, gênero, ficar, namoro, seja lá o que for. Fechado? Beleza. Volta aqui comigo. Ei, ó. Você não é um acidente. Escute uma coisa. Olha o que a palavra de Deus diz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entritecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Sabe o que a ideologia de gênero quer te convencer? De que você nasceu com um órgão genital feminino, mas se a tua mente diz que você é um homem, é o que a tua mente diz que você é. Sabe o que a ciência adepta, porque não é toda a ciência, adepta a ideologia de gênero quer te dizer? Você tem um Bilal aí no meio dessas pernas aí. Mas se você se sentir mulher, se você se sentir feminina, tá bom? Você precisa ser o que a tua mente diz que você é, e não o que o teu corpo revela. Porque Deus nem existe, mas Deus deve ter errado. Importa o que você sente. Primeira convicção que você precisa ter, você não é um acidente, Deus não errou com você. Deus não errou. Você é perfeito. Rona, mas por que eu me sinto às vezes, ou tenho desejos, ou pessoas têm sentimentos e desejos diferentes? Já explico. Mas você, o teu corpo, aponta exatamente para quem você foi criado para ser. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui? Amém? Segundo, olha só. Você tem um sexo definido. Sabe o que é definido? Definido é algo afirmado, algo concretizado. Definido é algo que não se altera. Não há um erro biológico em você. Rona, mas eu tenho um amigo, nossa, que ela é mais menina que todas as minhas amigas juntas. Porque ele é uma menina, Rona, só tem um negocinho no meio das pernas, o resto... E, gente, eu estou falando aqui com gente madura, você já não está mais nova aqui. Você não precisa mais se constranger quando eu falo disso. Porque vocês sabem do que eu estou falando. Ele é uma menina, ele só está num corpo de homem. Não. Não houve um acidente, não houve um erro biológico. Só existe homem e mulher, biologicamente falando. A palavra de Deus diz, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A Bíblia traz na sua essência algo que a ciência tem confirmado. Categoricamente. Sabe o que isso quer dizer? Com todas as letras necessárias, com todas as pesquisas necessárias. Há uma necessidade na construção biológica do mundo do gênero masculino e feminino em todas as espécies. Há uma necessidade fundamental para sermos o quem somos, para a sociedade ter chegado ao que foi, para a biologia ter desenvolvido e chegado ao ponto que é. E nós sabemos de onde que veio tudo isso, de Deus. E há uma perfeição. A ciência, ela afirma o seguinte, não dá para entender como o planeta Terra poderia ter chegado a tamanha perfeição, tudo por acaso.
Há uma sincronia perfeita na criação, em cada detalhe biológico das plantas, dos animais, de cada espécie. Há uma perfeição nisso. E na essência de tudo isso está macho e fêmea. Não há erro nisso. Eu vou repetir. Rona, mas e por que está tão forte esse negócio de que a pessoa o trans, o sem gênero, o assexuado e tal? Por que está tão forte? Porque todo mundo está tentando encontrar uma hipótese para negar algo que é factível, mas eu discordo. Você entendeu? Se eu discordo, a maneira mais óbvia de eu vencer um argumento no qual eu discordo é inventar uma outra inverdade ou um outro fato, mesmo que seja hipotético, que ele não existe, para tentar convencer o resto. Quem está me acompanhando aqui, gente? É algo mais simples. É a coisa mais simples que existe. Tudo isso se trata de argumentação e discussão. Eu não quero admitir... Sabe por quê? Eu vou te explicar. Se eu admito que o ser humano é macho e fêmea e ponto final, eu preciso admitir e concordar muito mais com a criação do que com a ideologia de gênero que é fundamentada pela evolução. E se eu precisar concordar com a criação, eu preciso admitir que existe um Criador. E se eu tenho que admitir que existe um Criador, eu preciso admitir também que o que ele diz é o melhor, ele é o maior, ele é o soberano. E quer dizer que eu estou desobedecendo o Criador. E eu não quero aceitar que eu estou errado. Para eu não aceitar que eu estou errado, eu preciso de desconstruir a existência de um Deus. Para desconstruir a existência de um Deus, eu preciso encontrar todas as teses que eliminam a possibilidade de existir um Deus. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui? É uma raiz que tem um único propósito. Eu não quero me render ao fato de que existe um Deus soberano sobre a minha vida. Porque se eu admitir que existe um Deus, eu também tenho que admitir que eu estou errado. E me diz, quem gosta de admitir que está errado? De admitir que está errado? Alguém gosta? A maioria de nós não gostamos. E por isso que o ser humano precisa encontrar caminhos. Primeiro ponto. E o segundo, para eu concluir. Sabe por que é tão importante você saber disso? Assumir a sua identidade? Escuta, e assumir sua identidade é assumir que você é a sua identidade biológica. Eu quero te explicar um negócio que vai travar o teu cérebro aqui. Sabe por que aquele teu professor ou professora quer te convencer de que a sociedade precisa aceitar o que as pessoas desejam ser? Eu vou te explicar por quê. No fim, escuta, pega essa sacada aqui que isso vai te matar, vai matar esse argumento pro resto da sua vida e você tem condições de entender. No término da Idade Média, com os feudos, começa a se modelar um novo tipo de sociedade. E se monta um novo tipo de sociedade. O feudalismo impera por um tempo e chega uma revolução. A Revolução Iluminista no século XVIII, que aconteceu lá na França, nasceu lá, desconstrói todo o modelo social e começa a pregar liberdade, igualdade e fraternidade, que é para tirar do trono os nobres, os imperadores, os reis, os burgueses, as pessoas que tinham dinheiro, eles queriam o mesmo direito para todo mundo. E começa a revolução. Ai, na aula de história. Entendo o que eu estou te falando. Tentam e começam a se difundir os pensamentos iluministas. O que é isso? Liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa. Isso se espalha principalmente para a grande nova potência que queria surgir no mundo, Estados Unidos. E os Estados Unidos começa a crescer com base nesses pensamentos de liberdade, igualdade, fraternidade, e ao mesmo tempo dentro de uma sociedade capitalista. Ao mesmo tempo, na Europa, começam a surgir algumas ideias que na época da Revolução Industrial, onde está todo mundo ganhando dinheiro, trabalhando, e aqueles que são empreendedores, aqueles que têm ideias, aqueles começam a ganhar dinheiro, começa a surgir uma classe, ou pessoas da classe operária. Ronan, o que tem a ver com o que você está falando? Pessoas que trabalhavam nas fábricas, que achavam injusto o dono da fábrica ser rico e eu ser pobre. Mas não achavam injusto o dono da fábrica ter ralado a vida inteira para construir uma fábrica
e eu não ter tido essa iniciativa empreendedora. Eu só achava injusto que o meu patrão era rico e eu sou pobre. E na classe operária, no século XIX, da Revolução Industrial, começa a surgir um movimento filosófico, que é o seguinte: escuta uma coisa. Escuta aqui. O problema da nossa sociedade é que as pessoas ricas são ricas e os pobres são pobres. Então, abaixo os ricos. Todo mundo tem que ter a mesma coisa. Porque não é justo eu ser pobre e o outro ser rico nas minhas costas. Isso é bonito, não é bonito esse discurso? Não é bonito, não é agradável? Não é agradável? Não parece que é legal todo mundo ter as mesmas condições? Parece, né? Mas o que surgiu no meio disso? Vamos dar as condições para todo mundo. E surge uma ideologia social, socialista e comunista, em que todo mundo tem que ter o mesmo direito, todo mundo tem que receber igual, e é injusto as pessoas terem mais do que o outro. Para embasar essa teoria, começa a se pregar o surgimento dessa opressão de quem é rico sobre o pobre. E começa a se ensinar que o surgimento disso foi quando um homem macho, ele pegou os seus filhos e começou a construir a sua fazenda e ficar rico, e começou a oprimir o fazendeiro do lado e começou a pegar esse cara para trabalhar para ele. Então o problema é que existem pessoas ricas que ficam oprimindo os pobres. E essa opressão ela surge já na família, porque o homem macho oprime a mulher. Tá me acompanhando? Essa é a teoria. Isso é o que está no manifesto, isso é o que está no manifesto comunista, isso que está na teoria e nos livros de Gramsci e de um monte de gente. Escuta aqui. O problema da sociedade é que o homem oprime mulher. Aí começa a se desconstruir. Nós temos que derrubar isso. Porque para derrubar isso a gente precisa convencer a sociedade que há um grande problema em relação a isso. Sabe qual é o problema dos homens serem ricos e os outros serem pobres? É a família. Então nós temos que desconstruir a família. Como é que desconstrói a família? Se a essência da família é homem e mulher casados. Então a gente começa a ensinar as pessoas a imoralidade, porque na época o que sustentava uma família era o casamento, a moral, o fato de eu amar uma mulher e ser fiel a ela. E começa a se pregar a imoralidade e a infidelidade, para desconstruir o seio familiar. Quando se desconstrói a família, você desconstrói o patriarcado e ganha e faz com que aquela teoria do um serem mais ricos e outros serem mais pobres possa ser combatida. Escuta o que eu estou falando, isso aqui é demoníaco. Como é que a gente desconstrói a família? Pela imoralidade? Vamos incitar a imoralidade. E primeiro, e se a gente romper as relações matrimoniais entre homem e mulher e começar a incitar de que o homem pode ficar com o homem, mulher fica com mulher, a gente para a reprodução também. Porque da onde que vem os bebês, gente? Do homem e da mulher. Daqui a pouco nós temos uma sociedade deturpada, descontrolada, onde não tem mais estrutura familiar. A melhor forma de fazer a desconstrução familiar é desconstruindo a base de uma família. Homem e mulher casados. E aí se proliferou por todas as raízes uma base dentro de um ensino político, e isso agrada a quem tem esse tipo de ideologia, de que você pode ser o que você quiser, se você quiser ser homem, se você quiser ser mulher, porque o que importa é a gente desconstruir a família. Quem está acompanhando meu raciocínio aqui? Você entendeu? Ah, Rony, eu quero saber mais sobre isso. Me procure, porque eu faço questão de te ajudar. Para você chegar na sala de aula e não deixar ser dominado por um pensamento totalmente errado. Sabe qual é o fim de tudo isso? Famílias destruídas e deturpadas. Não tem mais família. Esse é o propósito. Desconstruir a família. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, mas acima de tudo, nós fomos criados com uma identidade sexual. Assuma a sua identidade. Rona, eu tenho uma amiga que se sente diferente. Eu tenho um amigo que se sente diferente. Eu me sinto diferente. Eu já tive... Não importa como você se sente, importa quem você é. Quem já teve vontade de pegar algo que não é seu? Seja sincero. Eu já tive. E isso, se eu sinto vontade de pegar algo que não é meu, me faz de mim um ladrão? O que faz de mim um ladrão? Pegar algo que não é meu. Eu posso sentir algo que algo que está errado, mas eu posso não fazer algo que está errado. Isso não faz de mim aquilo que eu estou sentindo. Não importa se você tem sentido vontade de ficar com menina. Não importa se você está acreditando que não tem nada a ver ficar com menino. Importa é quem você é, quem você foi criado. Meninos aqui, falam comigo. Eu sou homem.
Não importa o que a sociedade está dando. Você é um homem. Meninas falam, eu digo, eu sou mulher. Você é uma mulher. E pronto. Você precisa viver conforme você foi criado para ser. E lute por isso. Quando eu tenho um desejo diferente, eu tenho um sentimento diferente, procure ajuda. Procure seu líder de me procure, que eu tenho o prazer de te ajudar. Mas você não precisa e não deve aceitar a mentira de Satanás de que você pode ser algo que você não foi criado para ser. Maldito e enganoso é o coração do homem. Porque nem sempre o que a gente sente é o que deve ser. Quantos entenderam que não se trata de natureza, se trata de escolhas? Quantos estão entendendo que é escolha? Homossexualidade, identidade sexual é diferente. Homossexualidade é uma escolha. Identidade sexual é um fato. Você é uma mulher e você é um homem. E ninguém pode desconstruir isso. Amém? Amém? Quantos vão sair daqui cada vez mais convictos disso? Levanta sua mão aqui. Nunca mais duvide disso e ore e ajude as pessoas que estão com dúvidas nisso. Queria chamar o Vitor aqui. Nós vamos dar uma quebrada aqui no tema e daqui a pouco a gente continua.